Graças aos avanços tecnológicos, hoje milhares de trabalhadores cumprem as tarefas do dia a dia longe da empresa. É que com as facilidades de conexão, as pessoas conseguem resolver assuntos do trabalho sem precisar estar no local. Um exemplo é o teletrabalho, uma forma de trabalho à distância. E uma pesquisa aqui da Faculdade de Direito da UPF estuda a norma mais eficaz nas garantias dos direitos trabalhistas. Bom, esse vai ser o tema do Universidade Aberta desta semana. O programa vai ao ar hoje, às 8h30 da noite. E o início da semana deve ser de temperaturas baixas e sem chuva. Confira na previsão do tempo. Previsão de uma terça-feira com sol, tempo seco em Passo Fundo, mas temperaturas baixas. A mínima será de 9 graus e a máxima não passa de 19. Na quarta-feira, sol com poucas nuvens, sem chuva. Mínima de 10 graus e a máxima que chega a 22. O programa É o Bicho, da Prefeitura de Passo Fundo, já está no loteamento Leonardo Ilha. No ônibus do programa são feitos atendimentos e também a avaliação para a castração cirúrgica dos animais. O ônibus está junto à Escola Municipal Eloy Pinheiro Machado, que fica na rua 1º de Abril. Outras informações pelo 3311 5494. Bom, a Semana do Meio Ambiente começa hoje, vai até sábado, com diversas atividades que se dividem entre temáticas atuais e questões que envolvem a educação ambiental. Nesta semana, nesta edição, o tema é 7 bilhões de sonhos, um planeta. Bom, consuma com cuidado. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Passo Fundo e da Agenda 21. Para falar um pouquinho mais sobre este assunto, nós convidamos o secretário do Meio Ambiente, Rubens Astolfi, engenheiro ambiental. Seja muito bem-vindo ao UPF TV. É um prazer te receber aqui. Nós que agradecemos, Thaís. Para nós sempre é um prazer poder estar divulgando as ações ambientais que são realizadas na cidade. A data mesmo do meio ambiente é 5 de junho. É claro que as atividades começam hoje e vão até sábado. De uma forma resumida, secretário, o que a gente pode destacar dessa programação? Então, Thaís, essa data de 5 de junho, né, ela vem desde 1972, onde a Conferência de Estocolmo iniciou nesse dia e a ONU, a partir desse dia, resolveu marcar essa data, né, como Dia Mundial de Meio Ambiente, e tradicionalmente as cidades trabalham esse tema, né, como as Semanas Municipais de Meio Ambiente. Em Passo Fundo não poderia ser diferente, né, nós vamos estar trabalhando diversos temas, né, mais de 25 atividades nessa agenda coletiva, uma agenda coletiva que a cidade como um todo construiu, Prefeitura, né, Ministério Público, a APA, Agenda 21, as ONGs, e com isso nós queremos trazer, além de outros temas, o tema do consumo consciente. Né? São 25 atividades previstas para esta semana? São 25 atividades direcionadas, né, para públicos muito específicos, e no sábado, então, nós temos as atividades abertas, né, que a população como um todo pode vir a se somar nessas atividades abertas do sábado e do domingo. Quem quer envolver a família no sábado, qual é a programação, secretário? Então, no sábado nós temos a tradicional Caminhada pela Cidadania, né, que ela sai da Praça da Mãe, e vai até o futuro Parque Banhada Vergueira, onde já iniciaram as obras, né, então simbolizando a importância desse espaço, isso no sábado pela manhã. No sábado à tarde nós temos a Caminhada, né, que então nós convidamos aí quem tem o seu pet, o seu bichinho, a realizar essa caminhada que sai da Avenida 7 de Setembro e vai até a Praça Marechal Floriano. Isso tudo no sábado, então essas duas atividades, né, de participação social da comunidade, e no domingo uma outra atividade voltada para o bem-estar animal, né, que é a atividade, é uma competição, já está na sua 5ª edição na cidade, que é o Canicross. Então uma corrida do pet e o seu dono, o seu tutor, onde é realizada aí diversas interações entre os animais e as pessoas, voltando a chamar a atenção para a proteção dos animais, essas atividades. Bom, vale a pena a gente destacar aqui o tema, secretário, deste ano, 7 bilhões de sonhos, um planeta, consuma com cuidado. Está faltando educação para o consumo também, secretário? Sem dúvidas, né? O que nós observamos nesse dia? Que os nossos resíduos gerados, né, muito é fruto de consumos inconscientes, dizemos assim, né? Coisas que as pessoas compram sem ter necessidade e acaba virando um resíduo, né? Um material que não se utiliza mais.
Então a semana ela vai trabalhar com as crianças, com as pessoas, principalmente esse tema, né? Além da preservação das águas, das árvores, né? Da arborização, mas também o consumo, né? Os resíduos que nós vimos aí jogados pelas ruas, terrenos baldios, muitos são frutos da falta de consciência das pessoas, né? Que muitos desses poderiam ser evitados na hora do consumo, né? E depois talvez uma destinação correta deles. Então é o que nós queremos trazer essa semana. Bom, pior do que consumir sem a menor preocupação com o ambiente é jogar esse resíduo em local inadequado. Há uma eterna reclamação de que Passo Fundo é, secretário, uma cidade suja. O que é que se pode dizer a respeito disso? Então, eu acho que nós precisamos um envolvimento da comunidade como um todo, né? A Prefeitura vem realizando diversas ações, o poder público como um todo, não só a Prefeitura, mas a Prefeitura em especial, para a limpeza da cidade, né? Recentemente tivemos a contratação de mais pessoas para fazer a varrição, fazer a poda, a limpeza da cidade. O próprio exemplo do Rio Passo Fundo, né? Que já faz mais de um ano que nós estamos limpando ele cotidianamente, então todo mês, toda semana tem atividades como esse, mas a população também precisa se enganjar nessa batalha, né? As pessoas precisam fazer o destino correto dos seus resíduos e contribuir, assim com o poder público, para nós ter uma cidade cada vez mais limpa e melhor de se viver. Tem uma coisa meio óbvia, né, secretário? Se está ali é porque alguém jogou ali, né? Alguém sem educação. É o que nós sempre falamos. Secretário, muito obrigada. Boa semana de trabalho. Muito obrigada. Nós que agradecemos e convidamos aí a comunidade a participar das atividades, então. E o Esporte Clube Gaúcho venceu o Futebol Clube Marau por 1-0 na tarde de ontem pelo Campeonato Gaúcho da 2ª Divisão. O gol foi marcado pelo atacante Pedrinho aos 16 minutos do segundo tempo. Cerca de 600 pessoas acompanharam a partida. Bom, com o resultado, o Gaúcho ultrapassou a equipe do Marau na tabela de classificação e assumiu a liderança do campeonato com 16 pontos. E a gente mostra agora uma ação que alegrou o dia de muitas crianças. O jogador passofundense Marquinho, que atualmente joga na Roma, Itália, visitou os pequenos pacientes do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Veja só como foi. O atual meio-campo da Roma começou a carreira em categorias de base de times gaúchos. Teve passagem por times brasileiros como Palmeiras, Botafogo, Figueirense e Fluminense. Na Itália, desde 2012, sempre que pode, vem a Passo Fundo, terra natal, para rever familiares, amigos e fazer uma das coisas que mais gosta. Eu gosto muito de criança, né? Então, ver a criança num estado um pouquinho difícil, numa situação difícil, realmente é triste. Então eu tento passar o máximo de alegria, conforto, força, o que der para ajudar a criança a poder sair de uma situação difícil. E eu acho que ser criança é a melhor parte da vida, né? Então eles não estarem desfrutando disso no momento mais legal da vida é realmente bem difícil. Então essa é minha pequena contribuição, que na verdade a maior é deles para mim, porque isso realmente me motiva ainda mais. A ação desta vez foi no Hospital São Vicente de Paulo. Marquinho conversou com as crianças, distribuiu bolas, autógrafos e muitos abraços. Foi legal, gostei de conhecer ele. Primeira vez que eu conheci, nunca tinha conhecido. Com 11 e 12 horas, respectivamente, os passofundenses Ricardo Rosa e Vinícius de Matos concluíram o percurso de mais de 220 quilômetros da 15ª edição do Ironman Brasil. O triatlon, um dos mais importantes do mundo, que contempla a bicicleta, a corrida e a natação, foi realizado em Florianópolis neste fim de semana. Um levantamento da Organização Mundial da Saúde mostra que metade da população brasileira está com excesso de peso. Projeções mundiais para 2025 indicam um aumento de adultos com excesso de peso e obesidade, o que corresponde a mais de 3 bilhões de pessoas. E seguindo aquele pensamento de que o adolescente de hoje será o adulto do amanhã, uma aluna de mestrado formada em Educação Física aqui pela UPF está pesquisando quanto os espaços oferecidos pelas escolas podem interferir na prática de atividade física dos adolescentes. Aula de Educação Física uma vez por semana.
sempre gostei de fazer, a educação física. A gente coloca a rede de vôlei na quadra de futebol para poder praticar tênis. Na aula de educação física, não é sempre que eu faço. Apesar das inúmeras produções científicas sobre os benefícios da atividade física na adolescência para a saúde, dados nacionais mostram que ainda há um baixo número de jovens ativos. E quando o assunto se volta para o ambiente escolar, aparece aquela pergunta: será que os adolescentes não fazem ou não gostam das aulas de educação física porque não encontram na escola espaços adequados e seguros para a prática? Nossa escola nós temos uma quadra de voleibol, uma quadra de futebol, onde também é proporcionado o basquete, mas é quadra aberta, né? Então a gente tem uma certa dificuldade, como hoje, por exemplo, tivemos uma chuva. Em questão de educação física, a gente tem um espaço gigantesco aqui, é realmente muito grande, muito diferente de todas as outras escolas públicas. Mas ele é mal utilizado. A funcionalidade, a quantidade e a qualidade dos espaços escolares se tornaram foco de um estudo feito pela Arielle. Em 2013, ela concluiu a graduação em Educação Física na Universidade de Passo Fundo. Hoje, aluna do mestrado em Ciências do Movimento Humano na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quer saber se as condições do ambiente escolar podem influenciar no nível de atividade física dos adolescentes. Como eu vi a contribuição do ambiente, eu tirei o foco do indivíduo, porque muito se fala em dizer, está com excesso de peso porque se alimenta inadequadamente, em função dos avanços tecnológicos, enfim, é uma variedade de fatores que podem realmente influenciar. A pesquisa foi feita com 176 estudantes de 14 a 18 anos de 10 escolas da rede estadual de ensino de Passo Fundo. Por 3 dias seguidos, os adolescentes utilizaram este aparelho aqui, o pedômetro, que ajuda a calcular o número de passos diários dados nas aulas de educação física e também no turno escolar. E foi bem legal, porque daí a gente podia ter um controle a mais sobre o nosso corpo, assim. Eles responderam um questionário com os níveis que tinham perguntas de níveis socioeconômicos e também foi visto peso e altura para ter a relação do IMC, do Índice de Massa Corporal. Vou ter que dar uma corrida hoje porque eu não quero acabar com 6.000 passos no final de semana. Eu quero ter no mínimo 12. Aí tu acabava fazendo, quem sabe um caminho que tu faria a carro, tu faz a pé, sabe, dar uma corridinha no final do dia. Praticar um esporte na educação física. 12.000 seria o número de passos diários ideal para as meninas e 15.000 o ideal para os meninos. Em relação ao perfil desses adolescentes avaliados, o estudo chegou ao seguinte resultado. Em 65% não atingem as recomendações sugeridas referentes ao número de passos diário. A pesquisa também considerou o excesso de peso, a obesidade e o sobrepeso. Eles estão com 32% e existem projeções mundiais para 2025 indicando que a população vai estar com excesso de peso, que os adolescentes de hoje serão os adultos de amanhã. Então é um dado realmente preocupante visto na população aqui de Passo Fundo. O estudo mostrou que mesmo que a escola tenha uma estrutura mais ampla em relação à quantidade de quadras, não há contribuição direta num possível aumento de número de passos dados na aula de educação física. Existe um fator ainda mais influente. 3% dos espaços públicos na escola, eles contribuem para a prática de atividade física. Na aula de educação física, não teve influência do ambiente. O estudo mostrou que ter uma escola que tenha uma quadra ou estrutura, ou que tenha 5 quadras, o aluno deu praticamente o mesmo número de passos na aula de educação física. Então a gente levanta a hipótese de que talvez o fator mais influente não seja o ambiente para a aula, e sim o professor de educação física, os conteúdos trabalhados em aula, enfim, essa outra temática que vai para uma outra linha. Eu acho que é um conjunto, né? Tu tem que querer, tu tem que ver em que atividade tu mais se encaixa e o professor também tem que te estimular, puxar, assim, né? Muitas vezes a gente nem consegue fazer uma atividade física lá fora, porque muitas vezes tem que pagar.
No colégio, não. Eu acho que eu não conseguiria ter a concentração que eu tenho hoje sem um esporte. Eu acho que a maioria do pessoal pensa assim. Então a gente procura sempre ter uma boa relação com os nossos alunos, de amizade, sempre, né, com essa questão de trazê-los para o movimento, trazê-los para a atividade, para a educação física. São vários fatores que se relacionam a ela. Nós estamos vendo um caminho, que é o ambiente da escola, mas cabe salientar que a gente vai ver os espaços urbanos, que também vai ser outro fator que contribui para a prática de atividade física. O Canal de Notícias volta amanhã, sempre ao vivo, ao 12h30. Você pode rever essa edição ainda hoje nos horários alternativos, 7h30 da noite e 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia, um excelente início de semana e até amanhã.